Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por permitir mais um dia, mais uma vez que estamos aqui juntos, né? Pra gente falar um pouquinho, pra gente fazer uma reflexão, pra gente fazer mudança na nossa vida, né? E pra gente, cumprir a missão que cada um tem aqui do ir de pregar. Tanto eu tenho, quanto você tem, e nós somos o corpo de Cristo, temos que trabalhar juntos, né? Temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração, com bom ânimo, com coragem, mesmo que tudo pareça, que não tem solução, que as coisas estão difíceis, que problemas todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, mas nós temos que estar com o coração agradecido, com o coração apto a pôr em prática aquilo que Deus fala aos nossos corações, para que nós sejamos usados um na vida do outro, né? Glórias a Deus, porque na realidade aqui, os tesouros da terra não é a importância é a vida do ser humano, né? Esse sim, foi pago por um alto preço, que não tem nada comparável, né, ao que Jesus Cristo fez por mim, fez por você, fez por todos nós. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Agradeço a Deus hoje por você estar aí do outro lado, eu estar aqui, nós estarmos juntos, né? Pra gente estar aí trazendo uma palavra de conforto, de segurança, de mudança e de firmeza, né? Porque as promessas do Senhor são tudo, né? Tudo que Ele prometeu aqui irá se cumprir. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Pega a palavra de Deus, né, o nosso alimento da alma, pega aqui para que a gente, venha conferir o que está escrito aqui, que a gente venha fazer reflexão em cima do que tá nos ensinando aqui, certo? Então, hoje nós vamos no Velho Testamento, livro de Isaías, capítulo 42, somente o versículo 16. Nós vamos fazer uma reflexão em cima desse versículo. E através dessa reflexão nós vamos trazer, para o nosso coração, para a nossa vida, nós vamos tomar atitude, nós vamos mudar, nós vamos colocar em ação aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos, certo? Então, deixa abertinho aí, nós vamos fazer uma oração antes e depois a gente vai ler na Bíblia, tá? Então, é na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 42, no versículo 16, amém? Então, obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Estamos aqui juntos, reunidos, para aprender, para receber no nosso coração e para viver em verdade, para que a gente venha obedecer e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Coração esse transformado, coração novo, pronto, a servir ao Senhor, nosso Deus, com toda a nossa alegria, com toda a nossa força vinda, do Senhor Deus para cada um de nós. Eu agradeço a Deus por você, pela sua casa, pela sua família, e que hoje estamos aqui mais uma vez para mais um dia. Deus, escolheu você, a mim, para estar aqui junto, para aprendermos junto. Amém? Glórias a Deus. Então, eu sempre vou começar, o vídeo sempre com a oração junto com os nossos irmãozinhos surdos, e os ouvintes. Então, porque eu também, tenho uma alegria no coração de poder estar aqui junto, orando com todos nós, os ouvintes e os surdos, amém? Deus abençoe. Então, pega a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 16. Vamos ler e depois a gente faz a reflexão, certo, meus irmãos? Então, vamos lá. Olha só, bênção de Deus receba no teu coração como um amor incondicional, um amor de Deus
que Ele tem um amor, um amor muito grande por mim e por você. Por isso que nós estamos tendo mais essa oportunidade hoje para que a gente venha mudar, né? Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus vem nos dizer para que nós venhamos receber e ser transformado. Mas para isso, você tem que querer, eu tenho que querer. Então você não é obrigado, você tem o direito de escolha. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não força ninguém. Ele deixa você livre para escolher. Só que cada escolha que nós fazemos na nossa vida tem suas consequências, né? Não vai lembrar lá no futuro, né? A escolha que você fez, que tá dando tudo ao contrário do que você esperava, não é culpa de Deus. Não é culpa do ser humano. É culpa simplesmente da pessoa que escolheu. Não é culpa da família, do amigo, das outras pessoas. É somente exclusiva da pessoa mesmo, certo? Então vamos lá. Versículo 42, capítulo 42, versículo 16. Certo? Acompanhem comigo aí, para que a gente realmente confira se está na palavra de Deus mesmo, né? Então, olha só. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Eu os farei caminhar por veredas que não conheceram. Farei as trevas se tornarem luz diante deles e aplanarei os caminhos acidentados. Eu lhes farei essas coisas e não os desampararei. Glórias a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos entender, né? O que esse versículo vem trazer para a minha vida hoje e para a sua vida. Amém? Então, prepara o teu coraçãozinho aí, porque você é uma pessoa muito especial. Deus te colocou aí, porque é preciso, né? Porque eu não posso dizer o que precisa ser mudado na sua vida. Mas aqui, ó, a palavra de Deus vem falar tanto para mim quanto para você. O que está errado em mim, o que está errado em você, o que é preciso ser feito, o que é preciso ser mudado. Porque se a gente não colocar a nossa vida em ordem, o nosso coração, limpar tudo que tem aí que Deus não se agrada, então, meus irmãos, é perca de tempo, é correr atrás do vento, porque você corre atrás do vento e nunca alcança, certo? Então, a gente precisa entender, né, o que realmente eu quero para minha vida, o que eu quero, quais as escolhas que eu estou fazendo, o que eu quero para beneficiar a minha vida, e a minha vida é prometida, a vida eterna, né? Porque aquele que serve ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, aquele que está de acordo com o que a palavra nos orienta, que está realmente, né, tirando tudo isso, né, deixou de fazer as coisas ruins, as coisas que Deus condena, e tá aí cada dia se consertando, mudando o seu olhar, mudando as suas atitudes, mudando, né, tudo que você faz. Pode ter certeza que a terra que Deus prometeu, né, a nova Jerusalém, a gente vai felizmente, né, graças a Deus, um dia poder estar lá junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, o privilégio é para todos nós, né? Mas só recebe esse privilégio aquele que realmente mudar, entendeu? Porque é dado a todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus só faz, né, bondade para nós, porque Ele dá o tempo da gente poder mudar, da gente poder estar aí realmente, né, fazendo a vontade dEle, de acordo com o que Ele está nos orientando, amém? Glórias a Deus. Prepara-te, porque hoje Deus vai falar, tanto como Ele está falando comigo, Ele vai falar com você também. Glórias a Deus. Vamos lá. Então, esse versículo, nós vamos trazer para o nosso dia hoje, né? Para os nossos dias, certo? Então, hoje, meus irmãos, a gente tem que entender que neste versículo é como uma promessa de orientação e transformação, né? Uma promessa de orientação e transformação para aqueles, né, que estão perdidos em trevas, né? Trevas é o pecado, né, meus irmãos? É o pecado que as pessoas insistem em viver, insistem em pecar, insistem em fazer e não se dá conta que é necessário, ó, é para agora, é para hoje. O tempo é hoje, a mudança é hoje. Então tem muita gente aí, ó, né, fazendo as prestações, né? Ah, eu vou deixar isso para amanhã. Ah, depois daqui o ano que vem. Meus irmãos, fique atento, fique alerta, Jesus está voltando. Te prepara, hein?
Então, olha só, para aqueles que estão perdidos em trevas, Deus, através de Jesus Cristo, promete guiar os cegos, né, por caminhos desconhecidos, transformar as trevas em luz e endireitar o que está torto. O que Deus fala aqui, né, que guiar aqueles, transformação para aqueles que estão perdidos em trevas, né, guiar os cegos, né, não é o cego fisicamente, né, meus irmãos, não é essa visão, né, daqui desse corpo, é a visão espiritual, que muita gente, né, tá aí realmente completamente cego, né, sem direção, ou até mesmo muitos que já estavam no caminho certo se perderam ao longo do tempo e ficaram completamente cegos. Hoje não acredita, hoje duvida, hoje tem, né, aquela rivalidade dele, né, dele se achar melhor e o certo que o outro que tá errado, que por causa de uma pessoa, por causa de outra, fizeram isso, eu me afastei, eu me ausentei. Só que, meu irmão, eu venho te falar hoje com todo o meu coração, assim com muito amor, né, pela tua vida, que ninguém tá certo aqui, ninguém é perfeito. O que tá certo é aqui, ó. A palavra de Deus diz o que a pessoa falou, tá escrito aqui o que a pessoa afirmou. Se não tá, meu irmão, não leva para tua vida. Não queira, não dê brecha pro inimigo, para que ele te desanime, te enfraqueça e que você desista. É isso que ele quer. O trabalhar dele é hoje. Hoje tá tudo maravilhoso. Quando chega amanhã, desaba tudo. Aí aí que está o segredo de quem confia em Deus, quem acredita em Deus e quem realmente foi mudado. Porque não se abala. Claro, meus irmãos, se você for olhar para o corpo físico, corpo humano, nós somos frágeis. Mas a nossa fé tem que estar aí, perseverante, firme na rocha. Nós sabemos que nós não estamos só nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor Jesus voltou para preparar a Nova Jerusalém, mas nós ficamos com o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está aqui para nos conduzir, para nos alertar, para nos ajudar. Mas é preciso eu fazer a minha parte, é preciso você fazer o que cabe a você. Entendeu? Então vamos lá. Não entenda a cegueira do corpo físico, mas sim a cegueira espiritual, certo? Então nós precisamos estar atentos para receber e entender, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só. Nunca abandonando aqueles que o seguem. Então, fique tranquilo, meu irmão, fique tranquilo, Jesus jamais te abandona, Jesus jamais te deixa só. Ele só acontece de você estar sozinho, de você ficar sem a presença de Deus, quando você está no erro, cometendo coisa, fazendo tudo ao contrário que Deus está falando, porque lá ele não vai habitar. Certo? Mas do contrário, se você tá aí realmente, Deus está contigo. Não fica focado no amanhã, né? Querendo resolver o dia de amanhã, as coisas, as questões que ainda precisam ser resolvido no ano que vem, você quer resolver tudo, essa ansiedade tomando conta, você não tendo descanso, não tendo paz, deixa isso aí. Hoje você vai trabalhar o dia de hoje. Você vai viver o dia de hoje. Você vai fazer o que cabe a você hoje. As demais coisas Deus vai acrescentar, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir caminhos, Deus vai ajudar você a dar a solução para os problemas. Mas você tem que ter atitude. Um dia de cada vez, certo? Porque não adianta nada você viver aí realmente, né, atribulado, cheio cheio de coisas para fazer e acaba no fim tentando resolver o amanhã e não fazendo nada pelo hoje, que é o hoje que é o principal, que é o hoje que é preciso a mudança, que é o hoje que é preciso estar a casa em ordem, entendeu? Bênção de Deus. Então vamos lá. Deus é maravilhoso, ele fala de uma forma assim, né, espetacular, ele fala de uma forma muito carinhosa, muito profunda, mas também nos corrige, nos traz o alerta para a gente mudar, né? Então olha só, guiarei os cegos, guiarei os cegos, né? Podemos entender como a condução de Deus para aqueles que estão espiritualmente, né,
perdidos, é o que eu falei agora mesmo, né? Sem direção ou propósito na vida. Então a pessoa que lá, ela se estabilizou ali, parou, não tem força, não se acha capaz, não para pensar que ela tem um Deus todo-poderoso que pode tirar ela dessa situação, porque o desespero às vezes se torna tão grande na vida das pessoas que ela consegue ver a grandiosidade do problema, mas não vê a grandiosidade de Deus que supera tudo. Entendeu, bênção de Deus? Então a gente tem que sempre ter calma, ter paciência, ter entendimento que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Tudo vai acontecer quando Deus assim, né? Ele realmente abrir a porta que nós precisamos, realmente acontecer as coisas que nós realmente esperamos e que Ele sabe que é melhor para nós. É isso, meus irmãos. Entendeu? Então, olha só. Ele oferece sua sabedoria, orientação para aqueles que buscam uma vida com significado. Então, a sua vida está tendo um significado? Você está em busca de alguma coisa, de um projeto, de um propósito? Você tem um significado na sua vida? Então, olha só, Deus realmente Ele oferece a sabedoria e a orientação para aqueles que o buscam, né? Então, buscam a Deus, né? Para uma vida com significado, porque senão não tem, meus irmãos. Sem Deus não tem significado a nossa vida. Não tem. Vocês estão vendo como está o mundo, como está as pessoas perdendo a direção, perdendo a razão, perdendo o amor, porque não vem, né, na fonte certa, que é o nosso Senhor. Então vamos aqui. Por um caminho que não conheceram, por caminhos desconhecidos, aqui sugere que Deus pode trazer mudanças e novas experiências para a vida daqueles que confiam nele. Então sempre, meus irmãos, não perca a fé, não deixe de confiar no Senhor, não desista da tua vida, não desista da tua alma, não desista do teu espírito, porque um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo isso que nós fizemos aqui. E Deus nos capacita, Deus nos dá sabedoria. Só basta você querer receber na tua vida e pedir para Ele. Porque tem que ser você, eu não posso pedir por você. O que eu estou aqui hoje é orientando você, tanto essa palavra é para você quanto para mim, né? Então, vamos continuar aqui. Tornarei as trevas em luz. Então, seja lá qual for o problema, a situação que você está vivendo, né, espiritualmente ou na tua vida com Deus, Ele vai tornar tudo isso, essas trevas em luz, porque Ele está te guiando, Ele está te protegendo, Ele está cuidando de você, mas você precisa também se cuidar. Porque não adianta nada eu confiar que Deus está cuidando de mim e eu fazendo tudo errado, fazendo tudo ao contrário do que ele me orienta, entendeu? Então, olha só, aqui entendemos, né, tornarei as trevas em luz, aqui entendemos que representa a transformação da escuridão espiritual, né? Exemplo, como tristeza, né? A transformação que ele vai fazer, como a tristeza, o desespero, o pecado, né? Ele transforma em luz, certo? Que simboliza, né? Graças a Deus, essa luz que as trevas simboliza tristeza, desespero, pecado, né? Mas a luz simboliza a alegria, a esperança, a salvação, né? Aquela certeza de que tá difícil, tá doendo, tô sofrendo, mas vou vencer. Sou mais que vencedora, sou mais que vencedor porque Cristo, eu estou com Cristo, Cristo é comigo, entendeu? Então, isso aqui, a luz simboliza exatamente a alegria, a esperança, a salvação, porque é tudo isso que nós precisamos, né, meus irmãos? Então, Deus, Ele oferece cura e a restauração, preste atenção, para aqueles que estão feridos e perdidos, meus irmãos. Eu não posso julgar. Eu não posso apontar, eu não posso falar, fulano não é merecedor. Eu não posso comparar, fazer comparação, porque quem conhece o teu coração, quem conhece o coração das pessoas é Deus, né?
Eu estou aqui conhecendo só o exterior, mas Deus conhece o interior da pessoa, né? E a intenção do coração. Então, olha só, Deus é maravilhoso. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus, ele nos traz, assim, palavras, né? Palavras tão reconfortantes, palavras de estímulo, palavras, tudo que vem de Deus é para o nosso bem, né? Para nossa edificação. Edificação na rocha, né, meus irmãos? Então, vamos lá. Deus oferece cura e a restauração para aqueles que estão feridos e perdidos. E as coisas, quando fala, e as coisas endireitarei, aqui, o que ele está dizendo nessa frase é o seguinte, que aqui indica a correção de situações difíceis, como conflitos, problemas na vida de uma pessoa, entendeu? Bênção de Deus. Então, e as coisas endireitarei, porque Deus coloca tudo no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas isso precisa você querer, precisa você trazer, né, Deus para a tua vida, certo? Então, olha só, Deus pode trazer ordem e equilíbrio onde há caos e confusão. Então, Deus pode tudo, meus irmãos. Nós somos filhos do dono, né? Do Criador de tudo que há nessa terra. E nós somos privilegiados, meus irmãos. Privilegiados, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, que Deus está falando tanto aqui no meu coração de uma forma tão maravilhosa. Eu louvo a Deus por isso, viu? Então, essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Aqui, essa frase, essas coisas lhe farei e nunca os desampararei, aqui reforça a fidelidade, meus irmãos. Reforça a fidelidade de Deus e o seu compromisso em permanecer ao lado daqueles que o seguem, oferecendo suporte e encorajamento constante. Entendeu, bênção de Deus? Então Deus, né, ele traz para nós hoje a certeza disso, a certeza de que ele realmente, né, ele tem, Deus assim, ele tá junto com a gente, nos oferecendo o suporte e o encorajamento constante, né? Por isso que todos os dias, né, quando você olha, você levanta e fala, meu Deus, hoje tá difícil, mas eu tenho um Deus que se torna tudo possível, certo? Então, Deus está contigo, meu irmão, Deus está contigo, minha irmã, Deus está comigo. Então, vamos estar aí, né? Não confiante só de palavras, não confiante só de aparência, vamos viver realmente isso aqui dentro do nosso coração, entendeu? Bênção de Deus. Então, vamos lá. Olha, Deus é muito maravilhoso. Tudo isso podemos aplicar para nossas vidas hoje, agora. Então, essa palavra foi escrita no livro de Isaías, no Velho Testamento, que tanto foi para aquela geração, quanto é para nossa hoje. É para mim, é para você, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é para todos nós. Para a geração que passou, para essa geração, para a geração futura, Deus sabe todas as coisas, certo? Então, superar as perdas, meus irmãos, em todas as áreas da vida. A gente tem que estar aí preparado, né, para a nossa vida hoje e aplicar, né, na nossa vida para superar perdas, em todas as áreas, né, em todas as áreas da nossa vida, certo? Porque a gente sabe que os dias aqui são maus, né? Nós vivemos no mundo, mas nós somos diferenciados porque não vivemos para o mundo. Nós vivemos no mundo, mas as coisas que acontecem no mundo nos abala. Às vezes nos coloca obstáculos, barreiras, dificuldade, mas o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele quem está comigo, é Ele quem está com você. Por isso não temas, tenha confiança, acredita, vai passar. Tá difícil, mas vai passar. Tá sofrendo, mas vai ser curado. Tá difícil conduzir a tua vida nesse caminho, mas Deus nos dá a direção. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vamos lá. A gente tem que encontrar um propósito, né?
encontrar um propósito na nossa vida. A promessa de guiar caminhos desconhecidos pode inspirar a busca, né? A busca por um propósito de vida mais profunda, né, meus irmãos? Transformar a vida. Então, esse transformar a vida, olha só, é muito importante, é a mudança, né? A mudança das trevas para a luz. Então, tudo aquilo que era que você não conseguia ver hoje você consegue porque você está tendo o alimento da palavra de Deus e você está olhando com um olhar espiritual, né? Porque nem tudo que acontece aqui nessa vida nossa é culpa do diabo, é porque, né, eu sou cristão, sou perseguida. Não, muitas coisas, meus irmãos, a gente tem que ter pé no chão e saber discernir o que é feito pelas nossas próprias mãos, as nossas escolhas erradas, tudo tem consequência, né? Então nem tudo é culpa do diabo. Às vezes a pessoa em desobediência, ela faz escolhas erradas e aquilo vai ter consequência, vai afetar, uma hora vai chegar, entendeu? A conta chega. É isso, então a gente tem que estar bem aí, né? Racional, né? Racional, pra gente entender bem realmente o que é e o que não é, certo? Então vamos lá. A transformação à vida, a mudança das trevas para a luz pode ser aplicada àqueles que desejam superar vícios, né? Superar padrões destrutivos ou comportamentos negativos, né? Então, tudo que te afasta de Deus, meus irmãos, isso aqui, você precisa realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como único Salvador, receber, pedir perdão a Ele, né? E aí sim, né? Você vai conseguir ter força, você vai conseguir sair dessa situação, você vai conseguir realmente superar, né? Vícios, padrões destrutivos, comportamentos negativos, tudo que te afasta de Deus, certo? E sempre encontrar, né? Sempre vai encontrar esperança em meio às dificuldades. A promessa de nunca ser abandonado, porque nós temos essa promessa. Deus jamais nos abandonará. Deus jamais vai te esquecer. Mas isso, meus irmãos, requer pé no chão e você saber que você tem a tua parte a ser feita. Você entendeu? Deus te dá oportunidade, Deus te abre portas, Deus te faz um monte de... Ele protege você, mas você também. Não adianta nada você pedir a proteção para Deus e ir num lugar onde Deus não está, onde não habita, onde habita coisa ruim. Você sabe que lá você não vai ser protegido mesmo. Você está colocando a sua vida, né, na tua confiança, porque em Deus, Ele nos orienta tudo aqui, o que Ele nos orienta é você estar no caminho reto, no caminho correto, fazendo as coisas certas, entendeu? Bênção de Deus. Você não, é todos nós, né? Então, olha só, a promessa de nunca ser abandonado pode trazer consolo e esperança para mim, para você, para nós, né? Agora que a gente pode entender também que todos nós, né? Para nós hoje que enfrentamos obstáculos, né? Desafios e adversidades da vida, é para todos nós. E essa palavra é para mim, para você, né? Então, a gente sabe que aqui, né? Nesse versículo, ele é tão rico em coisas para nos alertar, para nos abrir nossa visão, para nos dar força e entendimento e saber que nós temos um Deus que nos ama, que é preciso haver mudança dentro de nós. Então aqui nos dá um suporte, né, meus irmãos? E olha, aqui nos oferece esperança, restauração e transformação, certo? Então, esperança, restauração e transformação para os que o buscam, para os que buscam a Deus em suas vidas. Então essa promessa é para mim, é para você, para aqueles que buscam realmente Deus na vida de cada um deles, né? Prometendo nos guiar-nos em vossos caminhos, transformar-nos as nossas dificuldades em oportunidades e nunca nos abandonar. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, seja sábio. Deus não te abandona. Quem abandona Deus é o ser humano, né? É a ingratidão, é o olhar altivo, o olhar cheio de
de malícias, é o coração duro, é você não querendo fazer a vontade de Deus e querendo fazer a vontade sua. Então é isso que nos afasta de Deus, porque Deus não afasta. Ele nos dá a direção certa, Ele nos dá o alimento todos os dias, todas as horas, todo dia Ele dá a oportunidade pra gente mudar, pra gente crescer, pra gente ser diferente, né? Pra gente fazer essa diferença dentro de nós. Não é querer fazer a diferença no coração do outro, sendo que o nosso que precisa ser mudado, né? Então vamos estar aí com o nosso pezinho no chão, né? Amém? Glórias a Deus. Você recebe no teu coração? Eu recebo com alegria, com o maior prazer em poder cada dia mais entender a vontade de Deus na minha vida, para que eu venha servi-lo cada vez mais com o meu coração grato, alegre, contente, porque nós temos um Deus maravilhoso. Amém? E essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, esse concerto é para mim, esse concerto é para você, porque Deus te ama, Deus me ama e Ele, né, quer que a gente venha realmente fazer essa mudança, porque Jesus está voltando. Prepara teu coração, fique preparado, fique atento, seja prudente, seja astuto, seja confiante, seja assertivo nas suas escolhas, mas vindo com a direção de Deus, porque tudo que vem de Deus é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Glórias a Deus. Vamos orar junto, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, que essa palavra fale ao meu coração, que essa palavra fale ao seu coração. Glórias a Deus. Deus abençoa a sua vida, amém? Deus cuide de você, mas você precisa cuidar, né, de você também, certo? Que o Santo Espírito de Deus esteja cuidando, conduzindo você, e que você faz a escolha do caminho certo, amém? Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, o horário mais ou menos até umas 2:30, 3 horas, mais ou menos no meio, né? De meio-dia até umas 3 horas da tarde, eu faço a live. Convido você para estar junto comigo. Assim, o horário mais ou menos é lá para as 2 horas, né, da tarde, ou talvez até 2:30, certo? Eu convido você para estar junto comigo, aprendendo e estando esse tempo aqui, ó, precioso junto, unidos na mesma palavra que é de Deus. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, que você especialmente o seu coração esteja pronto, né, para obedecer, com a responsabilidade de servir ao Senhor com amor. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Deus.